girl. I came up in this party, time to twerk. Twerk it, twerk it. Came up in this party and I'm turned. Turn up, turn up, turn up. Came up in this party, time. Oi, gente! Então, esse é meu primeiro tutorial com vocês e eu quero ensinar a fazer uma capa bem simples. Acho que ficou bem bonitinha e algumas pessoas gostaram muito. Então, ela vai ser para principiantes e espero que vocês gostem. Então, eu criei uma página há pouco tempo no Facebook, que é essa daqui, que eu criei para minha página de assinatura e para postar alguns tutoriais que eu fosse fazer. E o tutorial de hoje é dessa capa aí, que inclusive está na minha página. Então, eu já separei todas as texturas para divulgar tudo para vocês. Então, eu vou ensinar como fazer as texturas, vou dar as molduras, o PSD, todos os PNGs usados, meios e as fotos do Demi Lovato para sua capa não ficar exatamente toda igual a minha. Senão, eu mesmo divulgava em PSD. Então, como muita gente queria aprender a fazer e ela é bem simples, eu vou ensinar rapidinho. Primeiro você vai em arquivo, novo, e abre um novo documento de largura 850, altura 315 e conteúdo plano de fundo transparente. E dá OK. Como eu já dividi tudo, nós vamos em arquivo, abrir texturas do meu pack, tá? Tá tudo na minha pasta e você vai abrir a textura 1. A textura 1 já tá aberta, então é só você clicar nela e passar para a capa que nós vamos fazer. Então, eu não consegui passar aqui, mas vamos tentar de novo. Então, agora passou. Depois que você ajeitar direitinho, você vai deixar bem assim, você não vai mudar nada. Ela é exatamente para ficar assim. Agora nós vamos em arquivo, abrir, vamos abrir a textura número 2. Vamos passar a textura, ou se você não tiver o Photoshop CS6, ele não vai fazer isso. Então você aperta Ctrl A, Ctrl C e você já pode fechar. Você aperta na sua capa e aperta Ctrl V e ela vai aparecer. Se o seu não for assim, então é mais fácil sair puxando mesmo. Então, o modo dessa textura, ela vai ser divisão, para dar um efeito mais legal. E ela vai ficar assim. Agora nós vamos abrir a textura número 3, que é essa daqui. Então, como o meu 6, eu só vou puxar e ele vai passar. Agora que eu já posicionei, eu vou mudar o modo dela para clarear. Feito isso, tá tudo ok. Agora eu vou abrir um acessório de flores que eu achei bem legal e dá um efeito muito fofo. Tem flores, mas não são só flores, é esse aqui. Então você vai puxar, vai passar para sua capa e você vai posicioná-lo. Enfim, como ele fica muito grande, eu achei melhor apagar um pouco para ficar mais concentrado. Então, se você vir aqui, você escolhe a ferramenta da borracha e vai apagando a sua capa aqui, bem direitinho. Ou não, você faz do jeito que você quiser mesmo. Feito isso, você vai colocar no efeito clarear. Não vai aparecer tanto, mas ele vai ficar com alguns efeitos se você prestar bem atenção. Agora, nós vamos abrir a textura número 4. Então, como você pode ver, essa textura, ela não tá totalmente completa. Ela tá faltando meio que uns pedacinhos, mas não tem problema nenhum. Eu já fiz ela assim, pra ela ficar bem direitinho na capa e ela ficar bem normal mesmo. Então, como fui eu que editei, vai ficar assim mesmo e vai ficar tudo bem. Então é só você passar a textura pra cá. E não se preocupe em arrumar ela assim, é só colocar ela aqui no lugar dela direito. E se sobrar uns lugares aqui, em cima e embaixo, não tem problema nenhum, porque quase não vai aparecer.
Então, nessa textura aqui, a gente vai colocar o efeito de luz indireta. A opacidade dela vai ser 41%. A gente vem aqui, escreve 41, dá Enter, que ele já vai em 41%. Mas ela ficou muito clara e eu quero dar outro efeito nela. Então eu vou selecionar a capa, que ela tá aqui, e vou apertar Ctrl J. E ele vai duplicar a capa e vai ficar assim mesmo. Agora a gente vai abrir a textura de número 5. Depois de abrir, puxa para a capa que você está fazendo. Depois de você ajeitar direitinho, você vai colocar o modo dela de exclusão e a opacidade de 26%. Essa é a textura 5. Então agora a gente vai abrir a textura número 6. Então, isso aqui são duas nuvens, obviamente, né? E eu que ajeitei elas aqui e vocês vão colocar ela bem direitinho no lugar delas. E depois que você colocar, você vai apertar em dividir. Você vai colocar o modo dela em dividir. E a opacidade dela vai ser 65%. Tá, agora a gente já tá quase acabando aqui. A gente vai em arquivo, abrir. E a gente vai abrir um acessório, que é a árvore, no caso. Então, você vai puxar pra capa que você tá fazendo. Você dá um Ctrl T e diminui do tamanho que você quiser, claro. Então, eu quero que ele fique aqui. Pronto, como ele tá aqui, nós vamos em modo e vamos em multiplicação. Então ele vai meio que se misturar. Você dá um Ctrl J, Ctrl T, gira aí a sua árvore, coloca meio que de ladinho aqui, só que dá mais um charme. Não vai ficar exatamente igual a capa que eu fiz, porque acho que é meio impossível você fazer a mesma capa duas vezes igual mesmo. Então ela vai ficar assim. Agora a gente vai abrir a textura número 7, a última textura. Depois de você abrir, coloca a capa que você está fazendo. Tá? Você vai posicionar ela bem direitinho. E você, em vez de deixar no modo normal, você vai colocar no modo clarear. E ela vai dar alguns desses brilhos. Então, esse aqui, ele ficou muito à mostra. Então você pode simplesmente vir aqui e apagar os cantos dele, se você quiser. Se você quiser, você também não apaga. Enfim, eu não vou apagar. Agora você vai abrir os seus PNGs de fundo. Se você quiser, você faz primeiro da frente e de fundo. Eu vou fazer logo de fundo, porque vai ficar mais fácil de entender depois. Então, meus PNGs já estão prontos e eu não vou me passar, ok? Mas eles já estão prontos aqui. Eu vou colocar aqui. Então, ele tá um pouquinho grande, dá um Ctrl T aí. Diminui um pouco só, porque senão ele vai sumir totalmente também. Você gira aí um pouquinho, coloca do jeito que você realmente quiser, tá? Então, pra mim ainda tá meio grande. Você coloca aí. Então, aqui a gente vai em normal. Em vez de deixar ele no normal, a gente vai colocar em sobrepor. E ele vai ficar assim. Daí, com a capa selecionada, a gente vai apertar em Ctrl J. E ele vai ficar mais marcado, assim. Depois de estar mais marcado, você vai deixar assim mesmo, tá? Porque você vai entender depois na capa. Então, você vai em Arquivo, Abrir. E a gente vem aqui em Acessórios.
a gente vai primeiro abrir os brilhinhos. E vai colocar aqui na capa. Então, para ele não ficar tão forte como ele tá aqui, a gente coloca em clarear. E se você quiser, você diminui a opacidade. Você faz o que você realmente quiser. Ou então você pode colocar em divisão, porque fica bem mais claro, tá? E fica melhor ainda. Fica mais claro, mas fica bem mais bonito também. Depois de ter feito isso, o que você vai fazer? Você vai colocar os efeitos da... Depois de ter feito isso, você vai colocar as fotos com a moldura. Então, como é que a gente vai fazer isso aí? Você vai abrir as molduras, tá? Então, vai abrir uma moldura de cada vez, claro. Então, você vai puxar aqui para sua capa. Então, eu vou ensinar uma vez a vocês como é que eles vão ficar. Lembre-se de colocar ele sempre em cima. Dá um Ctrl T. Diminuir ela aí do tamanho que você realmente quiser, tá? Eu vou colocar ela aqui de qualquer forma. E depois eu vou colocar ela igual, como aquela outra capa, ou bem parecida. Então, como é que se usa isso? A gente vai colocar aqui, e vai ficar da seguinte forma. A gente vai em arquivo, abrir, e você vai abrir a foto que você quiser. Eu vou abrir uma foto aqui que eu tinha usado, mas eu não vou poder passar para vocês. Mas eu realmente vou usar. Então, eu vou pegar essa foto aqui, que eu não quero que ela apareça, então eu não quero que a Tommy apareça, mas enfim, isso aí a gente ajeita depois. A gente vai botar por trás da capa da moldura. E eu quero que a Demi apareça aqui, então o que eu posso fazer? Eu venho com a ferramenta da borracha, aumento do jeito que eu quiser, do tamanho que eu quiser, e eu vou apagando ao redor. Vou apagando até parecer que a foto está exatamente dentro da moldura. Aí, apagou e agora é só colocar outra moldura e fazer o mesmo processo. Eu vou ajeitar aqui, mudar as fotos e eu mostro pra vocês como ficou. Então, gente, tá aqui, eu já coloquei, tá bem parecido mesmo. Tá tudo certinho e agora a gente vai colocar os PNGs aqui da frente. E eles são um pouquinho mais complicados. Então a gente vai fazer assim, arquivo, abrir. E a gente vai colocar um acessório que eu coloquei para vocês pegarem. Então, esse acessório vai ser esse PNG aqui. Então, ele é bem diferente, né? Mas a gente vai ter que usar esse mesmo. Desculpa qualquer barulho, porque tem muita gente aqui em casa e é muito difícil fazer as coisas assim. Enfim, desculpa qualquer tipo de barulho. Então, eu vou colocar aqui esse PNG e ele é muito grande. Então, a gente só vai aplicar um style mesmo, tá? Então, eu quis aplicar esse style aqui. Só que vai ficar muito forte e muita coisa. Então, a gente coloca a opacidade de 23%, que é só pra dar uma gracinha pra dele. 23% e dá Enter, então ele vai ficar meio que assim. Ele vai ficar assim. Então, agora a gente vai abrir os PNGs que a gente ia usar. Ou seja, você separa aí os PNGs que você quiser. Eu vou usar esses dois aqui, tá? Mas você coloca aí o que você quiser na frente, o que você quiser atrás, enfim, é tudo da sua escolha mesmo, né? Então, você vai colocar a Demi aqui, como tá parecidinho de capa. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Ctrl J na Demi. E na capa de cima, eu vou tirar o olhinho aqui, que é pra sumir. E na de baixo, eu vou vir aqui em filtro, desfoque de movimento. Aí, distância 17 e ângulo 0 e dá OK. Depois, você clica na de cima, aperta no olho e é só mover para onde você quiser que apareça o movimento. Então, você mover e tirar um pouquinho do lugar para poder aparecer o efeito.
Mesma coisa com a outra foto. É da seguinte forma. Você coloca o seu PNG, certo? O PNG vai ficar aqui tá pela frente, mas eu quero ir por trás, então eu vou botar ele aqui. Tá bem aqui, então eu vou dar um Ctrl J, vou tirar o olhinho da frente, o de trás, a gente vem em filtro, desfoque de movimento e dá OK. No de cima a gente aperta na capa de cima, aperta no olhinho e vai aparecer o DM, e aí a gente puxa, sabendo onde quer que apareça. E agora a gente vai abrir o PSD. Então eu vou disponibilizar para vocês também. Aqui eu vou abrir o PSD. Tá? Então para pegar o PSD é só puxar. Aqui você vai diminuir, certo? Então você vai apertar na pastinha e puxar e soltar em cima da caixa. Lá pra cima. Então ela vai ficar assim. Não tá igual, mas tá muito parecida, porque não tem como eu fazer uma capa realmente totalmente igual, né? Mas como esse é o primeiro, os outros podem vir muito melhores. Se você gostou, comenta aí, tá? Não esqueçam, curtam minha página, por favor. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Curtam a minha página, comentem, se inscrevam no canal, porque vai vir mais tutoriais. Curtam o vídeo, me ajudem, mandem sugestões de capas legais para fazer, essas coisas assim. Obrigada você que chegou até aqui para olhar o vídeo, tá? E beijinhos. Hey girl.